Olá, bem-vindos a mais um episódio do Bolsas e Batanados. Eu sou o Hugo e hoje estou aqui com um convidado especial, o Manuel Lobão. Olá, Manuel. Olá, bom dia, Hugo. O IVA já não é parcelar, por exemplo. Não, o IVA não é parcelar. Pois. O IVA é As totalmente pessoas diferente. assumem que este é parcelar porque, digo eu, as pessoas que fazem prestação de serviço e assim têm já essa experiência com o IVA, né? Compram produtos com IVA, mas também cobram IVA, então acabas por deduzir um ao outro. O IVA é um imposto totalmente diferente, que tem uma falha grave, que tem algumas falhas graves. O IVA é um imposto extremamente complicado. É o imposto que eu conheço em que há exceções às exceções. Normalmente a lei tem uma exceção. O IVA é uma lei que tem exceções às exceções. E, portanto, é um imposto extremamente complexo. Claro. Complexo. Principalmente parte logo à partida ou da parte da localização. Se tu só trabalhares com mercadoria, em princípio estás bem. A partir do momento que entras nos serviços, meu caro amigo, amigo, é desgraça. É desgraça total. Mesmo em Portugal. Porquê? Porque o meu caro amigo tem 3 taxas de IVA diferentes. Estou a mentir. Tem 3 regimes de IVA diferentes em vigor em Portugal. Porque eu não estou a falar Portugal continental, estou a falar Portugal. Se fosse Portugal continental, temos 3 taxas de IVA. Quando falamos em Portugal, não podemos esquecer dos nossos vizinhos da Madeira e dos Açores. Têm taxas diferentes. E então, se o meu caro amigo estiver a fazer um desenvolvimento de um programa aqui no Porto, na sua casinha, mas o programa foi para ser entregue nos Açores, esse serviço, portanto já tem que fazer uma faturinha com o IVA dos Açores, meu caro amigo. Pois, imagino a declaração e então a declaração de imposto dessa empresa. É uma coisa espetacular. É uma confusão. É uma confusão toda também. O gajo fazia uma fatura. E aí vem o problema do carrossel do IVA. Com o chamado, com o RITI, que é o regime de IVA aqui da União Europeia, entre nós, né, em que estamos a taxas zero. E que eu achei interessante. Uma bela, eu assisti a 2 conferências na Associação de Fiscalistas, interessantíssimas. Primeiro, uma ilustre juíza do Tribunal Administrativo Fiscal, em que a senhora já tinha sido, a senhora doutora já tinha sido, fez um percurso interessante de carreira, fez um percurso, e portanto será um exemplo de juíza, porque penso eu não conheço a senhora, mas faz uma carreira, portanto é funcionária da autoridade tributária, passa a inspetora e por aí fora, e muito bem, chega a juíza, portanto pelos seus estudos e por aí fora, mas está na ilusão, apesar disto tudo, está na ilusão que vai conseguir apanhar a malta cada com o carrossel do IVA. Pois. E depois, penso eu que foi passado um mês, apanhei a antiga malta da autoridade tributária que implementou o IVA. E que eles diziam que querem acabar com o carrossel do IVA. É fácil. Façam faturas todas com o IVA. E as autoridades tributárias depois que se entendam. Se orientam. Não é? Que se orientem, porque não há carrossel que aguente. E ainda por cima, onde é que se fazia o carrossel do IVA? Com material informático. Portanto, os caminhões andavam a circular sem nada. Não, primeiro nem circulavam. Depois a coisa começou a cheirar mal, andou muito caminhão a circular sem carga. Com material informático. Sem carga. Depois a coisa, os caminhões foram apanhados sem nada, não é? Porque também quem anda a circular na Europa, a probabilidade de ser mandado parar assume-se grande, não é? Aqui em Portugal já não, porque só se for hoje, mas aqui nas rotundas que a gente já conhece, nas rotundas, dia 30 de outubro, nas rotundas, nós estamos aqui cercados, estamos cercados. Mas a gente sai ali ao lado e já não está ninguém. Depois, começaram a andar com caixas, ratos e não sei o quê, estás a ver? Aquelas caixas, as caixas. Foram detectar que as caixas iam vazias, azar do caso.
Então começaram a meter plástico lá dentro, pá, detectar que agora anda mesmo o material, pá, o material, portanto, um gajo hoje em dia compra um rato ou uma impressora e ela deve ter viajado pela Europa, já deve ter uns longos quilómetros para o carrossel do IVA. E o IVA efetivamente é complicado. Complicado em termos de norma jurídica, ok? E mais uma vez, o IVA, eu não sei se vocês sabem, o IVA era para ser pago pelo consumidor final. Certo. Ou seja, a norma em si, a estrutura, o modelo conceptual, era dizer assim, quem é o último adquirente do bem, paga o IVA. Ora, vamos lá ver se eu consigo vos transmitir isto. Nós, para termos um bem, portanto, ou seja, e quem é o último consumidor final? É o sujeito não passivo de IVA. Somos nós todos como consumidor final. Nós, quando vamos ao Continente, ao Pingo Doce, meter gasolina, somos consumidor final. Ok? Não temos atividade empresarial, não temos nada, estamos como nós próprios. E, portanto, não, somos o chamado não sujeito passivo de IVA. Ok? Portanto, para nós somos aqueles que temos que pagar tudo. E aí é que o imposto era devido. Era nessa transação final. Quem pensou isto pensou mal. Ou seja, eu na minha atividade empresarial nunca pagava IVA. Pois não. Numa simples caneta. Repara, eu se fosse estudar para a escola, pagava IVA da caneta. Eu se comprasse uma caneta para a empresa para escrever os papéis, não pagava IVA, porque não era consumidor, não era o sujeito não passivo. Portanto, aqui já começa mal. Não é? E depois há uma coisa que eu vos volto a dizer para ler no preâmbulo da lei, que diz assim, bem, se isto fosse assim, o Estado nunca mais recebia nada. Pois. Estava à espera que o gajo vendesse a caneta ou a televisão, né? E muitos iam dizer que não vendem nada, né? E portanto, claro. O Estado nunca recebia nada, e então tivemos que arranjar aqui uma forma de cada vez que há uma transação, haver uma dedução e uma liquidação de imposto. Ou seja, o IVA dedutível é aquele IVA que vem na fatura que eu comprei como empresa. Certo. E quando faturo, chama-se IVA liquidado, é aquele IVA que eu vou ter que entregar ao Estado. Ok, e com essa diferença de dedução e liquidação, o Estado vai recebendo uns bocadinhos, que no fundo, se fizerem as contas, era o valor final do excomungado sujeito não passivo de IVA que tinha que pagar no fim. E assim o Estado consegue arrecadar receita ao longo do processo. A base conceptual era o Estado recebe a receita, no final, quando o desgraçado, sujeito não passivo, for comprar qualquer coisa e pagar ali 23%, ou seja, um quarto do valor que está a pagar é imposto para o Estado. É, para o Estado, claro. Mas não, portanto, há aqui esta prática no imposto, e então criou-se o dedutível, o liquidado, de forma a que o Estado vá recebendo a diferença que há entre o preço de compra e o preço de venda, portanto, e vai recebendo ali um bocadinho. Se formos somar isso, dá os tais 23, eu falo sempre na taxa máxima, sim, na taxa normal, máxima, claro, é mais fácil. Chegas no fim, será os 23 que estão ali, que o Estado já foi recebendo através da execução da dedução e da liquidação de imposto. O problema do IVA está em termos, o carrossel não está aqui, está na parte das faturas que a gente faz sem IVA, ou a norma de localização, quando é prestação de serviços, é intragável. Pois. Depois, o que é uma prestação de serviços é intragável, ok? É intragável. Reparem, por exemplo, a eletricidade pode ser uma prestação de serviços. Certo. Ok? Portanto, cuidado, aquela malta que anda aí a vender eletricidade não está a vender um artigo. Certo. E dependendo da localização e como é que faz e não sei o quê, aquilo é intragável. Pá. Portanto, vocês se meterem pela parte de vender mercadorias, é a melhor coisinha,
quando não sabem a taxa, aplicam 23 que ninguém me chateia. Portanto, quando a gente não tem certeza da taxa que tem que aplicar, mas isto parece que está na tabela 1 é 6%, ou na tabela 2 é 13% e tal, mas olha, se calhar dá este, não se metam nisso. Ponham 23, não são vocês que vão pagar, é o vosso cliente que vai pagar os 23, vocês só vão entregar. Ninguém vos vai chatear, vão sempre pela taxa máxima. Ok? Nunca vão pela taxa mínima, porque cuidado que o IVA dá prisão. Depois fica a empresa com prejuízo. Cuidado com o IVA assume a lei fiscal que apanhou o Al Capone. Ok? O Al Capone nunca foi preso por matar pessoas por ou crimes, outras coisas, não sei se foi verdade, mas por crimes de sangue, foi preso por crimes fiscais. O IVA diz uma coisa muito simples. Eles, se quiserem apanhar um traficante de droga em termos fiscais, apanham. O IVA diz uma coisa aí, volto-vos a frisar, leiam o preâmbulo da lei, é muito interessante. Uma fatura mal passada, o IVA é devido. Primeiro, uma transação ilegal, o IVA é devido. Ou seja, eu quando vendo droga, eu não vendo, infelizmente, quando eu transaciono droga ali, num sítio qualquer, né, porque a malta tira muito para os bairros, mas se calhar vende-se para ir noutros sítios, e o inspetor das finanças estiver ao lado, prende por falta de fatura. É o que diz, desculpa, estás-te a rir, meu caro amigo, estás-te a rir, mas é o que diz o preâmbulo da lei. Claro, só podes que ser preso, passar uma fatura por isso, não é? Meu caro, tu podes ser preso por não pagar IVA. Tu nunca serás preso por não pagares o teu IRS. Mas e aquelas questões, imagina, tu deste um exemplo extremo, mas vamos pensar, melhor, por exemplo, acho que é o melhor. Vamos pensar, por exemplo, na venda de um artigo qualquer pessoal no OLX. Também não há a questão das faturas. Porque não és sujeito passivo de IVA. Como não és produtor, né? Não és tu não deduzistes. Como tu não deduzistes nada, ok? Ou seja, quando adquiristes, não foste ao Estado e disseste assim, meu amigo, dá-me para cá os 23%. Ok? Portanto, não tens também que faturar. Não transportes isto, que eu estou a ver a tua carinha, não transportes isto para nível empresarial. Claro. Ok? Não transportem isto para o nível empresarial. Vamos todos presos. Pois era isso que eu vos queria explicar também, que eu esqueci-me de dizer. Quando a gente recebe a liquidação de IRS ou de IRC e vem lá a coleta, que é o imposto a pagar, se nós não pagarmos, o administrador ou o gerente não vai preso. Ou o Hugo ou o Lobão, a nível particular, não vai preso se não pagar. A gente declarou, cuidado. Nós fomos lá e declaramos na modelo 3. Outra coisa é não declarar. Aí, calma, aí já é diferente. Eu auto-excomulguei-me e fui à modelo 3 e pus lá os meus rendimentos todos. A autoridade tributária faz o cálculo está certo, a coleta é declarada, eu tenho que pagar. Eu não pago, não vou preso. Quais são as repercussões? Não há as repercussões, é juros, é taxas, é não sei o quê. É isso, multas. É multas, depois vais para a cova e acabou. Não sei se o adiantar da máquina informática da autoridade tributária continuar, não sei se depois nos conseguem apanhar do outro lado, mas isso é um caso a ver que poderá durar milhões de anos. Se tu não pagares, não entregares o IVA ao Estado, meu amigo, vais preso. Eu penso que é a partir de 10 mil euros, eu não tenho a certeza, porque lá está, os valores vão mudando. Porquê é que vais preso? E esta é a questão que eu te vou pôr agora como estudante de economia. Porquê é que tu vais preso na questão do IVA e não vais preso na questão do IRS quando és tu autoinfligiste? Porquê? Bela questão. Porque tu és um substituto tributário. Ok? Como assim? Substituto? Aquele dinheiro não é teu, meu caro.
O IVA nunca é nosso, o IVA é O IVA sempre do nunca Estado. é do Estado. E, portanto, tu estás E a a questão do substituir a IRS. autoridade tributária para recolher o Ok. dinheiro deles. E aí é o que se chama reversão para o gerente ou para o administrador. Portanto, muitas vezes a gente diz, aquele administrador ganha muito dinheiro. Bem, eu costumo dar o exemplo é assim. O que é que eu digo aos meus estudantes? Meus amigos, vocês um dia, se forem gerentes ou administradores, espero que sejam, normalmente são cursos de gestão e, portanto, eu espero que o melhor para todos. Tenham muito cuidado. Os senhores só passam a administrador aos gerentes se a conta fosse só mexida por vocês. A conta bancária. Porque há muita malta que vai iludida em ser gerente ou administrador com carrito e não sei o que mais, e a conta fica em nome de outro. E, portanto, quando chegar à altura de Isso pode trazer graves problemas. traz graves problemas. Quando chegar à altura de pagar, quando tu te substituis ao Estado na recolha do imposto ou de uma taxa, em que, portanto, não é a tua função, mas como é o tipo mais perto que nós temos para executar o serviço, não é? E não entregas o dinheiro, tu vais preso. E quais são as situações que tu vais preso? IVA. Não é só questão de ir preso, podes não ir preso, mas reverte para ti. Repara, nunca reverte para o pessoal, sócio, nem para o acionista. Reverte sempre para a pessoa de função executiva, que é o gerente ou o administrador. Exato. Portanto, tens o IVA, tens as retenções na fonte de IRS, ou seja, quando tu fazes a retenção ao funcionário, exatamente, ok, estás a tirar 10, 20%, sim. vais preso se não entregares, e vais preso na Segurança Social. Segurança Social também, não é? Mas cuidado, quando retens os 11% ao funcionário, eu estou com a taxa máxima de 11%. Sim. Porque a Segurança Social tem duas coisas ao mesmo tempo, quando entregas a declaração. Tem o que retivestes ao funcionário e esse vais preso, e tem a parte da entidade patronal, que são os 23,75. Portanto, se os meus caros amigos e amigas não tiverem dinheiro para pagar a Segurança Social na totalidade, paguem os 11%. Exatamente. Dos 34,75 paguem 11. Que é para não ir presos. Ok? Portanto, a folhinha, eu falo a folhinha, tem sempre este conceito da folhinha, diz-me lá os 34,75 para pagar. Os meus caros amigos e caras amigas pagam os 11. Os 23,75 ninguém vai preso. E a questão do IRC? Também ninguém vai preso? Ou... Também ninguém vai preso. Portanto, só é preciso pagar os 11% da Segurança Social e o IVA. Todo o resto e as retenções na fonte. Cuidado, as retenções na fonte. Tu tens que pagar. Okay? Tu tens sempre que pagar ou entregar aquilo que não é teu. E é quando tu és um substituto tributário. É quando tu te substituis ao Estado na coleta de alguma coisa. Alguém te entrega o dinheiro que não é teu e tu tens que entregar ao Estado. Aí, meu amigo, isto dá abuso de... Isso tem nomes depois jurídicos, e que chega a um valor, não é todos os valores que vais preso, não é? Claro, sim. Acho que é a partir de 10 mil euros, abuso de confiança ou qualquer coisa, e dá cadeia, não é? Portanto, também ir preso por 10 mil euros não vale a pena. No caso do... portanto, aí nessas zonas a pessoa vai presa. Quando é um imposto direto, como é o caso do IRC, em que tu mostraste a tua contabilidade, o que tinhas lá, e não sei o que, não sei o que mais, não há, porque aí não estás a substituir a ninguém, estás a dizer, eu não concordo com esta taxa que me estão a aplicar, este cálculo está mal, não é? E aí não tens problemas. Agora, quando te substituis ao Estado nas suas funções, de recolher receita, de que alguém te está a entregar, que é o caso, tu passas uma fatura com IVA, estão lá 23%, alguém te está a entregar uma coisa que não é tua. E, portanto, tu arrecadas esse dinheiro e vais à pessoa entregar. Não o fazes. Portanto, aí é o que eu chamo a reversão. O que é que os meus amigos, nesse caso quem não, poderão tentar? É uma norma jurídica chamada exclusão. Vocês, quando assinam
contratos de crédito para comprar a casa, vêm lá que prescindem da exclusão. O que é a exclusão? É uma norma que eu tenho, uma capacidade que eu tenho, dizer assim, vocês estão-me a virar isto tudo para mim, ok? Eu sei que vou ter que pagar, mas não vou ter que pagar isso tudo. E então, espero, vamos pôr o caso, que é o que a malta mais conhece, nós fazemos um empréstimo bancário para comprar uma casa. E no contrato tiramos então a prescindir da exclusão, não é? Chegamos lá e dizemos, não concordo, não, a exclusão está metida. Eu deixo de poder pagar a casa ao banco. E o banco, o que é que faz? Vem em cima de mim, não é? Com o aval. Claro. E eu vou pagar, mas peço a exclusão em tribunal, ou seja, a exclusão vai-me permitir que primeiro a casa seja vendida, ou o património que está associado àquela dívida seja vendido, e só no fim eu pago o restante. No caso, o que é que acontece hoje em dia? A gente prescinde da exclusão, portanto, o banco não quer a exclusão, e portanto, quando eu não pago a casa, o banco não quer a casa, vem buscar-me dinheiro ou a balizar-me a mim, não é? Porque eu abalizei qualquer coisa. Portanto, tentem sempre a exclusão, fiquem com mais uma norma, um termo jurídico, é dizer assim, calma aí, porque é assim, as finanças e a segurança social, portanto, para passarem a dívida da esfera empresarial para a esfera pessoal de um gerente ou administrador é rápido. E, portanto, aí é tentar, em casos de insolvência, por aí fora, a exclusão. Por exemplo, outro exemplo que eu vos posso dar também, muito interessante, é os casos dos PERs, os planos especiais de revitalização. Vocês sentam-se, tenham muito cuidado com isto também, vocês sentam-se com a banca, o geral é a banca, sentam-se com a banca e negociam um cut de 20% ou 30% na dívida, por aí fora, ok? E a banca aceita, vota favoravelmente em tribunal e, portanto, o PER passa. No dia seguinte, vocês estão a receber uma execução da dívida que está lá abalizada por vocês. Não sei se me fiz entender, pela tua cara não me fiz entender. Eu tenho uma dívida empresarial abalizada por mim de 100 mil euros. Meto um plano especial de revitalização, um PER, e faço ali um cut de 20%, portanto a dívida passa para 80%. Ok? Certo. A banca aceita. Vota favoravelmente. Ok? Sim senhora, vamos, força, vamos ajudá-lo e não sei o que, não sei o que mais. E a seguir está-vos a meter, como a dívida está balizada, não é? Como normal, o sócio baliza a dívida, está a receber uma execução no montante da dívida. Okay. Que é para não haver dúvidas. Portanto, vocês pensam, de um momento para o outro, eu já me livrei disto, mas não, o banco faz relembra. E é aceitável, portanto, houve malta que recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça, claro. e perdeu, e portanto o banco, apesar de estar a dizer sim senhora, passámos para 80, estávamos a executar em 100 na esfera pessoal. Portanto, querem um bom negócio, montem um banco. Ou façam parte do governo também. Mas aí é mais difícil. Tenho aqui uma outra questão, que é relativamente às criptomoedas. Há uns tempos começou-se a falar que o estoque estavam a ponderar como é que haviam de taxar isto, né? Porque Portugal é um dos únicos 7 países do mundo onde as criptomoedas ainda não são taxadas. Acho que o recomendado é tu declarares os teus rendimentos de criptomoedas, mas não há propriamente uma taxa que tenhas que pagar sobre essas mais-valias, porque como não há legislação, elas não entram em nenhum dos patamares. E como é que achas que isto pode ser taxado? Achas que vai ser mais ou menos o mesmo regime dos investimentos convencionais, por exemplo, das ações, em que podes englobar ou ter uma taxa independente? Sim, o processo deverá vir por aí, dependendo do que é que nós vamos fazer com as criptomoedas, não é? Porque, como nós já fomos falando há muito tempo, a criptomoeda nasce de uma tecnologia que são as bases de dados distribuídas com encriptações, de forma a que eu não consiga
uma maneira a alterar os dados que estão lá. Ok? Portanto, passa disto. E então aí falamos muito na criptomoeda, mas há, em termos de logística, nas empresas e por aí fora, multinacionais que estão distribuídas pelo mundo, uma necessidade de utilizar bases de dados de maneira diferente na cloud e por aí fora, portanto, tudo bem de uma tecnologia. Depois a tecnologia existe e a gente faz ela o que quiser, não é? Claro. Faz streaming, não é? Não havia internet, mas a gente faz streaming hoje em dia, vê filmes em casa. Eu não sei porque é que tenho um contrato com a nós de televisão, porque eu não preciso deles, eu só preciso de net. Exatamente. Até para fazer chamadas só preciso de net, eu não preciso de mais nada, portanto... Eu, por acaso, na faculdade, quando tive uma cadeira com um professor espetacular, que ele dizia, eu não sei para que é que vai existir a Anacom por muito tempo, a malta só precisa de net. Pois, é verdade. Eu não sei qual é o futuro das operadoras quando eu só preciso, quando eu preciso de net. Pronto, e efetivamente, são as tais revoluções que existem na tecnologia, em que um gajo ter uma base de dados aqui, outra base de dados ali, não sei o quê, depois aquilo não se liga, faz lembrar a nossa segurança social em tamanho pequeno, em Portugal, em que tinha 3 servidores diferentes. E portanto podia estar a trabalhar no Porto e a receber subsídio de desemprego em Lisboa que ninguém detectava mais tarde, mas pronto. Já tinhas recebido não sei quantos. Já tinha recebido. E portanto nós temos esses problemas tecnológicos, e uma das áreas que se desenvolveu muito foi a criptomoeda, até por um problema que é como é que a gente consegue ter servidores para tratar a informação. O problema é um problema de processamento. O problema dos mineiros e não sei o que, reparem, isto é um problema de processamento de dados. Claro. Porque efetivamente, por muito net que vocês tenham, eu não sei se é verdade, no outro dia um amigo meu referiu-me, nós aqui pagamos 40 e tal euros e temos 200 mega ou qualquer coisa, eu acho que por 40 e tal euros na Suíça tens 10 gigas. Portanto, aquelas coisas que a gente fala... também acho que tens na Roménia qualquer coisa do género, em que é muito mais barato a velocidade e tens muito mais velocidade. Tens mais velocidade e, portanto, nós aqui continuamos a brincar. Isto atira-nos para os mercados financeiros, que é aquilo que a malta mais gosta, que aqui houve. Depois chamado para os, como é que ele se chama? Transferências de alta frequência. Sim. Quem quiser ouvir muito falar de transferências de alta frequência sabe, ou deveria saber neste momento, que a frequência mais rápida é a via rádio, continua a ser. Portanto, Chicago estava com via rádio e já não estava com a fibra. A bolsa dos derivados em Chicago. Portanto, a via rádio é o que é o mais rápido. Porque nós aqui em Portugal, dou-te um exemplo, nós temos uma falsa fibra nós temos a fibra óptica de várias operadoras, mas há uma em particular que já foi mencionada nesta conversa que não tem estrutura. Não, que era por cabo e continua a ser por cabo conexial. Exatamente, não é uma verdadeira fibra. Mas repara, tu nem precisavas de andar a esticar a fibra. Tu podias passar isto pela eletricidade. O único problema é o balanceamento das linhas. Porque a linha tem que estar balanceada, porque o consumo de energia não é igual, a energia não se consegue armazenar, portanto é um mercado, é um negócio de estudo, é a capacidade de armazenar energia. Eu não sei se será com as baterias dos carros, não sei se chegaremos lá com isso, mas a evolução tenderá. O nosso maior problema é que nós produzimos energia nas barragens, por assim dizer, ou na eólica, e não temos à noite. A malta está a dormir, portanto nós não somos Nova Iorque, que é uma cidade que não dorme, portanto nós somos um país em que dormimos muito e portanto gastamos, portanto é preciso balancear as linhas e isso trazia problemas, mas é possível passar net pelo cabo de eletricidade. O problema, Hugo, tu podes ter net de velocidade muito elevada, ok? O problema é o processamento em si. Pois. Nunca te esqueças que os discos que nós temos, tem capacidade limitada. Os HDs no máximo são 7.200 rotações. Depois temos os SSDs, mas nem toda a gente. Mas os SSDs já partimos de uma coisa que já não são discos, são memórias. Exato. Em que todos nós nos esquecíamos, eu incluído, portanto eu sou um falso seguidor
de fazer seguranças, mas esta porra qualquer dia pode ir ao ar. Uhum. E é uma memória. Pois é. Um disco eu ainda tentava furar lá o gajo e tal, a memória já não vai, portanto a memória é como a minha, cada vez está pior. Portanto, e já há outras maneiras de fazer, já há outro tipo de, sem ser SSD, já há aí outra evolução. Mas de qualquer maneira a tua placa de rede, não é? Se a ligares, portanto, nós aumentamos por Wi-Fi, não é? Estamos ligados ao Wi-Fi, temos uma velocidade inferior, portanto, para termos uma velocidade boa, temos de estar com a placa de rede ligada ali ao switch que o router traz, para ter velocidade. E, portanto, mas depois o disco pode não chegar, e depois o processador pode não processar. E, portanto, isto traz uma capacidade que já há muitos anos ouvia-se falar, que era quando as universidades queriam fazer cálculos complicados e não havia supercomputadores, então juntava-se computadores e eu aqui em casa, enquanto estava a trabalhar, podia permitir que o meu processador X% estivesse a trabalhar para aquele Isso já era cálculo. possível? Já foi possível. É que eu sei que atualmente nós já mencionamos aqui no podcast, há uma aplicação que faz isso, que é Folding at Home, que basicamente cedes poder de processamento do teu computador para a descoberta. Estou a ceder o meu computador para a descoberta de vacinas, fazer neste cálculo, caso para o Covid. Exatamente, para fazer cálculo, sim, mas isso já se fazia antigamente. Eu achei que era uma coisa recente. Aquelas faculdades, não, as faculdades que não tinham processadores, que não têm supercomputadores, porque os computadores não existem em todo lado, não é? nem todas temos. E portanto, para a gente que ter capacidade de processamento, que é isso que a gente quer, é o cálculo, não é? Portanto, o cálculo temos de ter capacidade de processar. Hoje em dia até as placas de vídeo servem. Repara, os mineiros tinham ali um computador, mas o que era mais caro eram as placas de vídeo. As placas de vídeo têm processador. As placas gráficas e eu enfiando 5 ou 6 placas gráficas, passava a ter ali mais 6 vezes capacidade de processamento. Assim em termos, não estamos aqui a fazer o cálculo, mas elas têm processador e eu estou a alocar aquele processador a capacidade de processamento. E é isso o problema. O problema é a capacidade de processamento que nós não temos para fazer cálculo. Ok? Isso era o problema das bases de dados distribuídas, que os mineiros a minerar, não é? Tentámos perceber. Depois aquilo tem o problema do aquecimento, portanto convém ser em zonas em que as máquinas estejam perto de fontes de água ou por aí fora para refrigerar, não é? Porque aquilo sobreaquece, puseres aí em tua casa, só se abrires a janela lá para fora, com o computador virado para fora, a ver se aquilo arrefece, não é? Portanto, ou mergulhas num poço, ou malta no Alentejo mergulhou num poço, não é? Tinha lá um poço com água e tal, mergulhou para lá para baixo a coisa, não é? Estamos sujeitos a que a GNR apareça a ver se a gente está a plantar cannabis, o consumo de energia, e portanto, nós estamos a utilizar a criptomoeda. E vamos recordar aqui muita coisa da criptomoeda, que era aqueles tipos de JP Morgan que diziam que a criptomoeda não valia nada e a seguir, portanto, o mundo mudou e esta gente não acreditou. Portanto, eu consigo descobrir que aquele Zezinho também comprou criptomoeda. Azar, não é? Porque vamos lá ser sincero. Esta história do Rui Pinto entrar nos servidores, ele não entrou no servidor, eles já estavam lá desde que lhe instalaram a máquina. Vamos lá ver se nos entendemos uma coisa. Antigamente, quando eu comecei, os discos eram um calhau ali fora. 30 mega era um luxo. 30 mega era um luxo. Tu teres 10 já era normal. Portanto, estamos a falar 89, 90. Okay? Estava o 486 a querer aparecer. O monitor a cores era uma coisa extraordinária, que a gente punha ali o dedo à frente e aquilo fazia umas coisas assim um bocado esquisitas. E devia pesar para aí 80 quilos. Naquele tempo. Exatamente. Custava aquilo para aí, sei lá, 80 contos, tanto 400 euros, né? Não fazendo aqui conversão para o dia 2. Mas liam coisas diferentes, mas sim. E portanto o 486 era uma coisa excelente, estava a aparecer, e para teres 20 mega de disco, meu amigo, 20 mega era um luxo.
né? Hoje em dia tens uma pen com não sei quantos teras, Claro. não é? Uma coisa assim. E tinhas um disco assim, Uma coisa tinha enorme. 20 mega. O que é que acontecia? Nesse tempo, o processador era um processador. Um disco era um disco. Nós tínhamos uma coisa na BIOS que era formatação de baixo nível. Ou seja, formatavas o disco todo, do 0% aos 100, que era para encontrarmos os bad blocks. Ok. Que hoje em dia, os sistemas operativos, quando detectam bad blocks, mas hoje em dia vais à BIOS e não tens formatação de baixo nível, pai não. Não, pai não. Se quiseres formatar o disco, formata, faz um formato. Depois pelo Isso é Windows, 2 pontos, vais pelo Windows e formata. Porquê? Porque o disco hoje em dia tem uma parte escondida que está lá, em que tu podes pôr software. Ok. Tu hoje em dia, nos processadores, tens um espaço escondido em que podes pôr software. Portanto, vocês quiserem falar disto, vão ali à Faculdade de Ciências. Isso na China deve ser para pôr software governamental de espionagem. Vocês quiserem falar disto, falem com a malta ali da Faculdade de Ciências da Computação e redes, eles andam nessas áreas. E, portanto, tu consegues programar ali num espaço físico que há nos processadores e nos discos. E, portanto, nós podemos estar aqui os dois a falar e isto estar aí para o outro lado qualquer. Certo. Sem ninguém saber. Claro. E, portanto, no meu tempo, quando eu comecei, não havia nada disso, não havia espaço. Efetivamente, eles eram um caixote. Era um caixote sem espaço. Hoje em dia, nem havia internet, não né? Portanto, não dava para mandar. É mentira. Vamos lá ver, vamos lá ter calma. Eu ontem a malta da nós ligou-me e eu dei uma lição ao gajo, apesar de já me ensinaram na Faculdade de Engenharia que nem todo burro come a cenoura. E, portanto, ou o gajo não quis entender ou fez de conta. Quando vocês me chamam gimbras, não é? Em termos de gestão, e em termos de internet e e-mail, eu calmo. Eu, em 89, quando estava na NCR a fazer o meu estágio de programação COBOL, a hora de almoço, quando regressava, portanto, nós tínhamos o horário da banca, perdíamos ali com o engenheiro Sá Carneiro, que era o único que sabia ler inglês, fluente. Ok? Nós éramos todos franceses. Pois, no nosso tempo, sim. quando ias para a escolinha era francês, não era inglês. O engenheiro Sá Carneiro, então tínhamos lá a nossa máquina com Unix, em que, com uma linha X25, todos os dias, à hora do almoço, recebíamos a notificação do nosso administrador dos Estados Unidos sobre as negociações da venda da NCR à AT&T. E, portanto, eu ontem estava a dizer ao tipo da nós, e, portanto, a conversa está gravada, portanto, eu não minto. Se a nós quiser qualquer coisa, está à vontade. Estava-lhe a dizer, esqueça isso, não é a Sonai, ainda por cima a Sonai não tem projetos internacionais, ok? Mostra-me um projeto internacional da grande empresa, o grande grupo Sonai, que vai mudar isto, porque eu em 89, todos os santos dias, eu até sabia o que é que o homem comia no almoço, na reunião com os outros administradores. Ok? E eu já tinha e-mail em 89, já recebi e-mails em Unix, meus caros amigos. E não é com a caixinha que nós hoje em dia vemos bonita, não. Claro. Mas a instrução mail to continua a existir. E é mesmo. Enquanto eu dominar a linha de comandos, vocês estão perdidos. Vocês só sabem carregar no macaco. Então. Macaco é o Wicca. E, portanto, nós em 89, em termos de gestão, estamos a falar dos Estados Unidos, éramos tratados assim pelo nosso administrador e já tínhamos tecnologia. A linha era X25 na altura. Portanto, claro, estávamos a falar de uma multinacional, estava ali a receber, e recebemos no nosso Unix. Portanto, nós tínhamos lá os mainframes, que lá estavam com os discos e não sei o que mais. Portanto, eu demorava a compilar um programa. Nós compilávamos 2 vezes ao dia, eu e o meu colega de estágio, porque o programa demorava cerca de 30 minutos a compilar. Hoje em dia eu faço uma compilação em milésimos. Exatamente. Portanto, eu naquele tempo eu andava a ver os erros de lógica nas folhas. Eu hoje em dia deixo o gajo dar erros e vou lá corrigir. Exato. E, portanto, um ponto mal marcado de manhã ou de tarde
era para perder meia hora. Essa meia hora era a de pequeno almoço e era a meia hora de lanche. E voltámos e vamos ver se isto está bem. Se aquilo não funcionasse, a lógica não funcionasse, era uma dor de cabeça porque era mais meia hora perdida. Mas nós éramos tratados assim, meu caro, e já tínhamos internet, porque a internet já existia para a comunicação do exército dos Estados Unidos, portanto eles depois libertaram foi a tecnologia cá para fora, mas eles já comunicavam, não é? Nós andámos aqui muitos anos a comunicar por linha, não é? A gente se pedir à APT para nos cortar o telefone antigo, eles até quase põem de joelhos para ver se continua mais alguém, não é? Mas eu já comunicava por VoIP há muito tempo, pá. Ok. Eu já comunicava pela net há muito tempo. Uma bela administradora de uma empresa onde trabalhei entrou toda empolgada e foi ver as faturas, porque cortou em Lisboa as faturas de comunicação, eram muito altas, e depois olha para as nossas faturas, né? Uma pessoa formadíssima, e do Estado, e disse assim: vocês não telefonam para lado nenhum. Mas não tem gastos de chamada. Pois, porque não é por chamada. Tenho VoIP. Exato. Eu tenho VoIP, não preciso estar a telefonar. Portanto, eu só recebo pela PT porque tenho que receber, porque vocês não andam da perna, mas meti aqui um router com VoIP que no primeiro mês pagou logo essa porra toda. Claro. E eu só faço chamadas para fora de VoIP. Não quer saber, pareciam 300 e qualquer coisa quando a gente telefonava. E, portanto, em termos de gestão, é isto que nós temos, não é? Uma pessoa que olha para os papéis, mas anda aos papéis. E portanto, eu já tinha internet x25, e 95, pronto, quando se dá efetivamente a saída do Windows 95 e o empolgar da internet, da massificação, sim, tive logo acesso à tecnologia. Era com aqueles modems, depois aí já eram empresas mais pequeninas, era com os modems a fazer pi, depois aquilo ia abaixo e não sei o que mais. Já tinha e-mail também outra vez, portanto eu perdi o e-mail ali cerca de 3, 4 anos, que foi para não me perder, não é? Pronto. Mas há histórias interessantes com as disquetes, porque a gente fazia seguranças para disquetes. E havia as disquetes 5 1/4 e havia as 3,5. As 3,5 eram aquelas pequeninas, que eu acho que a maioria da malta conhece. Sim, a 5 1/4 era uma coisinha maior, parecia uma folha A5. Também conheço, mas já não usei, mas conheço. Eram flexíveis, e um belo dia, vem um gajo da Póvoa, com um problema de salários. E com aquelas carteiras de homem que fechavam, retangulares, lembra-se? E com a segurança. Aqui a Fernão Magalhães trazemos para a gente ver a segurança. E então onde é que está a disquete? E o gajo abre aquela carteirinha e desdobra a disquete. Ai, o quê? E portanto, só ficou um colega à beira dele, que o resto fugiu a rir-se. Não é? Portanto, estás a ver. De qualquer maneira, só mais uma bicada em relação à tecnologia. Quando vocês falam na cloud, ou que nós estamos a trabalhar na cloud, eu por acaso escrevi nisto quando estive na licenciatura, mas não sei se alguém percebeu. Nós já trabalhámos na cloud há muitos anos. Nós, quando tínhamos o Nix, tínhamos chamados terminais estúpidos, que é hoje em dia o que nós somos uns estúpidos que pomos a nossa informação lá fora. E, portanto, o disco só estava no servidor. E tu podias aceder externamente e estavas tudo centralizado numa máquina que é cloud. Mas, sim. Não passa disto. A tecnologia tem... Nós, no IT, efetivamente vamos tendo alguma transformação, mas é incremental ao pegar naquilo que já existia, dar-lhe um visual novo, ok? De resto, uma transformação radical será, sei lá, o exército dos Estados Unidos, ou o russo, ou o chinês que tem, e que depois mais tarde é como aqueles jogos de simuladores de voo, quando chegam cá fora já eles devem ter um muito melhor, não é? Portanto, é dentro disso, na tecnologia, se a gente não quiser perder um funcionário, dá-lhe uma ferramenta nova para ele estudar. Sem dúvida. É isso que a gente fazia. Não é que aquele vá servir para alguma coisa, não é? Mas pronto. Muito bem.
Vamos aguentando o homem. Nós costumamos pedir sempre a quem está aqui no nosso podcast que dê uma recomendação, seja de um livro, de uma série, do que tu quiseres, ou de um documentário, algo que aches pertinente ou que tenhas gostado. Portanto, queres recomendar alguma coisa? Pode ser de tecnologia, pode ser de investimento, pode ser do que tu quiseres. Eu tenho uma dificuldade muito grande nesse tipo de recomendação, porque às vezes num filme ou num livro basta ali uma frase. Certo, sem dúvida. Ok, basta ali uma frase. E para mim o mais engraçado é um filme que ensina não vale nada, que é sobre redes sociais, sobre Facebook, a rede, né? Chamava-se a rede. E isto vem ao encontro que é a gestão em Portugal. Há ali aquela parte que aqueles dois irmãos que perdem o projeto vão falar com o reitor da universidade, a dizer que tinham sido roubados. E vocês conhecem que aquela universidade é caríssima, não é? Portanto, as propinas devem ser $100,000 por ano para cima, não é? E eles vão falar com o reitor da universidade, e o reitor, muito chateado, ainda por cima está a falar com alunos da licenciatura. Portanto, falar com alunos da licenciatura não é para o reitor da universidade. Quando eles dizem, pá, isso é mais um projeto, pá, vocês têm a mania dos projetos, arranjem outro projeto, pá. Eu fui ministro da Economia ou das Finanças. Era da FED, era da Reserva Federal, se não me engano. Da FED, pá. O que é isso, as redes sociais? E, portanto, é um mundo em que nós vivemos, efetivamente, em que, em vez de nos adaptarmos, olharmos para as coisas e tirar proveito, não conseguimos. Normalmente nas tecnologias temos muitos exemplos, que é o Steve Jobs. Sim. Né? Efetivamente, nós ouvimos falar uma coisa muito engraçada, que é precisamos não sei de quantos programadores na Europa, milhares de programadores, então vamos formar programadores. Esqueçam isso não existe. O que vocês vão aprender é uma linguagem de programação, que são meia dúzia de códigos. Agora, se vocês vão ser programadores ou não, não é possível uma linguagem de programação. Depende da lógica por trás disso, não é? A lógica, a lógica não se ensina. Não me perguntes como é que eu a tenho, não faço a mínima ideia. E estou como o Steve Jobs, quando acaba aquele filme também anda para aí o Jobs, sobre a Apple e sobre Jobs. É que ele dá aquela entrevista na rádio, é dizer, eu não quero saber se o gajo é engenheiro, se não é engenheiro, porque no IT, efetivamente, eu não quero saber se o gajo é engenheiro, se é médico, se é o ladrão ali do lado. O que interessa é a lógica. É, e portanto, nós com a lógica e pegar no produto que alguém nos traz e desmontá-lo e pô-lo vendável, é isso que é necessário. Muito bem. Ok. Pronto, já foi aqui uma recomendação, foi uma sugestão um conselho do que importa realmente é a lógica, não são os títulos, é o saber fazer. Porque efetivamente, nós, quem anda atrás de estátuas, claro, perde-se. E, por exemplo, há o Prémio Nobel da Economia, que é uma falácia, porque o Nobel não gostava dos economistas, e, portanto, é o Banco Central daquele país, agora esquece-me, que paga para haver um Prémio Nobel. Acho que aquilo é na Suécia, portanto deve ser de lá. A Academia da Suécia, o Banco Central, é isso, o da Suécia que paga para haver um Prémio Nobel da Economia, porque Nobel nunca gostou dos economistas, não é? Porque nós não trazemos nada, não é? Infelizmente. É fácil ser economista. A gente faz uma previsão, pode ocorrer ou não. É como os gajos da meteorologia. Amanhã vai chover. Em princípio, amanhã chove. Se não chover, olha. Tenta outra vez no dia a seguir. Apesar que os meteorologistas agora estão a acertar mais, estão mais fiáveis. Estão mais fiáveis. Antigamente era pior, não é? Agora estão mais fiáveis. Os economistas não, porque as variáveis são tantas. Eu acho que o comportamento das pessoas é tão volátil que é impossível. Com meia dúzia de variáveis, não é? Teres o procedimento, não é? Além de mais, como tu sabes, há muito cálculo que é feito sobre o ruído.
Portanto, quando fazes uma regressão, tens o fator ruído aleatório. e fazes o cálculo do ruído, e às vezes o ruído é de tal maneira elevado, depois tu dás algumas coisas, quer dizer, se o ruído é elevado, quer dizer que claro, aquelas variáveis estão ali, falam muito pouco, não é? Portanto, não me parece, pá, que a gente... E acho que estamos num mundo muito fechado. As nossas faculdades, pá, estão num mundo muito fechado, pá. O ensino foi mudando antes de chegar na faculdade, pá, a malta perde 3 anos a criar uma média para entrar, que devia ser mais bem aproveitado, e até em termos da pessoa ver o potencial para o futuro. Outros 3 a criar uma média para sair, para entrar numa empresa, não é? Epá, e portanto, repara, ainda mais bem afirmar aquilo que o Steve Jobs diz, pá, eu quero lá saber se o tipo tirou uma licenciatura de Direito, certo, de Médico ou não sei o quê, pá, o gajo pode ter lógica que nunca foi desenvolvida e que pode vir a desenvolver coisas espetaculares. Exatamente. E portanto, quando eu expliquei na FEP, tentei explicar, mas ela estava-se a rir, não sei se entendeu, uma polaca que veio para aí, que recebe dinheiro da União Europeia para estudar a criação de programadores e não sei o quê, eu disse à minha senhora, pá, você vai ensinar linguagens de programação, pá, gaste lá dinheiro nisso, meta isso na cabecinha, se daquilo vai sair alguém para programar, são coisas diferentes. Ao fim e ao cabo, isto é Estados Unidos, pá, é uma teoria dos Estados Unidos, eu aposto em 100 empresas ou 200 em capital de risco e sei que daquelas 200 só uma é que vai sobreviver ou duas todas, e que paga o investimento. E nós chegamos cá a Portugal e o capital de risco que nós temos ali pelo IAPMEI, não sei o que mais, vai lá uma empresa de um amigo, porque as outras todas não têm acesso ao capital de risco, e depois aquilo também desaparece o risco todo, o dinheiro também já desapareceu e o projeto não existia. E muito bem. Bem, olha, muito obrigado por teres estado aqui presente no episódio, por todo o conhecimento que partilhaste. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Partilhem o episódio, deixem o vosso like. Se tiverem alguma dúvida, mandem-nos por e-mail ou via redes sociais e nós fazemos chegar ao Lobão se for o caso. E por hoje é tudo. Até ao próximo episódio.